Que todos muito bem, mais essa noite do dia 30 de outubro de 2025. Queria, já para começar, para não ter dúvidas de que vocês estão me ouvindo, não sei se é a primeira vez que vocês que estão participando com a gente, sejam muito bem-vindos. Não sei se é a primeira vez que vocês se conectam aqui, mas caso sim ou caso não, aqui no canto superior direito da tela para vocês tem uma partezinha chamada bate-papo, onde vocês podem escrever as mensagens de vocês. Então, gostaria que todo mundo aí, se for possível, possa entrar, dar o seu boa noite. Eu gosto de que as pessoas falem também de onde ela vem aqui do Brasil, assim, para a gente ver o tamanho do escopo do treinamento que a gente está dando. Eu, infelizmente, não consigo ver o nome de vocês, aparece apenas participante determinado número, de acordo com a inscrição da pessoa aqui no bate-papo. Então, se você puder colocar o teu nome também, para que a gente possa tornar mais pessoal, digamos assim, esse treinamento. Eu entendo que seja online e tudo mais, só que minimamente para que a gente possa se conhecer. Por exemplo, Flávio, do Rio de Janeiro, é a primeira pessoa que colocou o nome aqui. Muito prazer, Flávio. O meu nome é Alan, eu estou aqui com a minha colega Carol, a gente vai se apresentar já já. Eugênia, da Argentina, Eugênia? Habla de espanhol? Legal. Então, morando em Indaiatuba, São Paulo, eu sou baiano, então sou de Teixeira de Freitas, na Bahia. Vamos poder fazer um treinamento legal aqui. O nosso objetivo, eu tento fazer de uma forma mais divertida, digamos assim, mas com bastante conteúdo. E o que eu ressalto muito para vocês é participar. Então, o objetivo aqui é que a gente possa trazer o conteúdo em cima daquilo que vocês nos disserem, assim. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, não por acaso eu já começo aqui, então estou enrolando um pouquinho também, vou ser sincero, para que mais pessoas possam se conectar e a gente possa fazer um conteúdo completo. Mas, não por acaso, eu já venho ressaltando muito essa questão de participação do chat, né? Para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar trocando de uma forma que seja legal, que seja construtiva, que seja produtiva realmente, para que a gente possa aprender este conteúdo tão interessante na nossa perspectiva aqui, pelo menos, e espero que para vocês também, relativo às métricas de estado da conta, né? Então, boa noite. Vamos retomar os nomes aqui, né? Além de Eugênia e Flávio, que eu já comentei. Boa noite para a Aline, de São Paulo também. Juliana, de Santo André, de São Paulo. Irineu, de Florianópolis. E, mais uma vez, agora já com um pouco mais de pessoas acessando aqui na participação. Vou dar um passo para trás para me apresentar. Então, meu nome é Alan. Falo de São Paulo, aqui do escritório da Amazon em São Paulo. Trabalho aqui na empresa há 3 anos e meio por aí, sempre no marketplace. Então, a gente tenta ir aprendendo, a gente sabe da complexidade da Amazon, não vem aqui para tentar defender, digamos assim, um pouco dos procedimentos que a gente possui, mas justamente para esclarecer pontos e conversar com vocês. Estou aqui com a minha colega Caroline e vou permitir que ela se apresente rapidamente também para a gente começar com o conteúdo. Boa noite, pessoal. Muito feliz que vocês estão aqui. Sou de São Paulo também. Estou aqui no escritório na Amazon, em São Paulo, só numa sala diferente que o Alan, mas estamos juntos aqui. Boa, perfeito. Muito legal. Gente, só queria mais uma confirmação de quem puder, se vocês estão vendo agora na tela de vocês um slide, né, que está escrito mantenha sua conta saudável em azul, começaremos em instantes, tem uma moça com o celular na mão, como se estivesse tirando uma foto de um tênis, então só para ter certeza de que o compartilhamento está sendo feito da forma devida e vocês estão vendo exatamente aquilo que eu estou tentando projetar para vocês aqui no slide. Como eu disse, eu não consigo ver o nome de vocês, então eu não vou lembrar dos nomes, associar com o número que aparece aqui no chat, mas uma pessoa disse sim, outra pessoa disse perfeito, mais uma pessoa disse perfeito, então agora eu já assumo que todos estão vendo perfeitamente o nosso slide que eu estou projetando, né? Pontos importantes antes de começar com o conteúdo de fato. Mais uma vez vou ressaltar, participem no chat, por favor. Então, eu vou estar com a voz aqui a maior parte do tempo e a Caroline ela está no chat justamente para ir endereçando pontos com vocês. Esta apresentação está disponível, tem vários slides nessa apresentação, bastante conteúdo realmente. Pelo nosso objetivo de ir aqui até 8 da noite, eu não vou tratar de todos os slides exatamente, mas a gente já monta uma apresentação pensando que seja um conteúdo educacional para que vocês possam acessar na hora que vocês quiserem, né? Vocês já podem baixar esta apresentação que a gente está utilizando. Embaixo do bate-papo dessa sessão que vocês estão utilizando ali para inscrever, tem uma seçãozinha escrita arquivos download. Se você entra nela e clica para baixar o PDF que está ali à disposição, você vai ter acesso a essa mesma apresentação que eu e Caroline estamos utilizando aqui, tá bom?
Fora isso, a apresentação está sendo gravada, então, aconteceu alguma coisa, meu filho começou a chorar, etc, preciso sair, não tem problema, a gente está gravando e a gente vai mandar para vocês amanhã, se acontecer alguma tragédia, até a segunda-feira, mas em tese, até amanhã a gente vai mandar a apresentação e a gravação por e-mail. Este e-mail, a gente vai comentar ele no final, vocês podem responder para a gente, tanto eu como Carolina e o pessoal aqui da nossa equipe, a gente vê esse e-mail e vai estar respondendo com vocês, eu garanto isso, né? Fica à disposição para que vocês utilizem e sigam a interação aqui conosco. Tá bom, pessoal? A gente sabe que tem muita dificuldade, às vezes, do pessoal de entrar em contato com a gente que trabalha aqui internamente na Amazon, mas o objetivo deste treinamento, deste webinar, é também abrir portas para que a gente mantenha contato. Não dá para garantir, não dá para ser leviano que a gente vai resolver quaisquer situações que venham, mas o esforço a gente garante, a facilitação, digamos assim, para que a gente faça esse contato, a gente garante. Beleza, gente? No mais, é isso. Vamos começar, então, com o conteúdo de fato. Mais uma vez, vão utilizando o chat para que a gente possa ter essa troca legal, né? Uma coisa que é importante é esse formato de treinamento falando sobre o estado da conta, sobre as métricas, sobre como manter a sua conta saudável aqui na Amazon. É um formato novo que a gente está fazendo, sabe? Então, às vezes a gente faz esse treinamento, mas não é uma frequência. O meu objetivo de Caroline aqui é que a gente possa fazer isso, quizá semanalmente, a cada quinzena, etc. Se for necessário, até todo dia. De novo, não vou prometer algo que eu não posso oferecer, mas o meu ponto aqui é justamente... toda a recomendação de melhoria. Alan, Caroline, eu queria falar mais sobre... Queria que vocês falassem mais sobre o tema X ou sobre o tema Y. Ou você pode criticar também e falar, poxa, não deu para entender tal ponto, não deu para entender aquele ponto. Pelo amor de Deus, gente, eu conto com a participação de vocês. Então, pode ser sincero realmente para criticar da forma como você considerar necessário, assim, seja no que tange ao conteúdo de treinamento ou seja também no relativo a experiências atuais ou passadas que você já tenha tido com a Amazon e que talvez não tenham sido tão boas, mas a gente quer te ouvir. Então, sendo bastante sincero nesse ponto, né? E a nossa intenção aqui é ir encontrando a forma de explicar para vocês sobre essas métricas, sobre o estado da conta, sobre o desempenho assim, de um vendedor aqui no nosso marketplace, para como a gente consegue recuperar uma loja ou manter uma loja ativa. A gente convidou muitos vendedores que já passaram por experiências, e não por acaso eu vou fazendo esse pitch aqui, né? Vou trazendo esse comentário, mas eu não sei aqui olhar agora o caso de cada um de vocês que está conosco, mas assumo que a maioria das pessoas são pessoas que já criaram ou ainda têm contas de vendas para vender aqui conosco na Amazon e, muito provavelmente também, dados os convites que a gente fez, o público que a gente convidou, são pessoas que já passaram por experiências que levaram a algum problema com essas métricas que a gente vai estar comentando, às vezes chegando até ao patamar de, como a gente diz internamente, passar por uma desativação da conta, por um bloqueio de conta. E o nosso objetivo, no fim das contas, é sempre evitar isso. Então, como que a gente ajuda a trazer melhores soluções em cenários de que o vendedor tenha passado por algum problema de desativação de fato. Beleza, gente? E, independente do tema... Hoje, como eu venho dizendo aqui, a gente vai falar de estado da conta, mas uma coisa que eu sempre faço em todos os treinamentos, estou meio enferrujado, faz uns meses que eu não faço treinamento aqui na Amazon, mas espero estar contribuindo e contribuir até o fim da noite aqui com vocês. Mas uma coisa que eu falo, independente da sessão, é provocar vocês, vendedores, se você não vende ainda na Amazon, possa começar conosco, mas provocar com esta pergunta de quantas vezes você já revisou cada página do menu do Seller Central? Ou seja, para quem não conhece, o Seller Central é a ferramenta da Amazon para poder administrar a sua loja, e uma recomendação que eu faço sempre é essa, ou seja, aqui no caso, a gente vai focar muito na aba de desempenho, mais especificamente a página de estado da conta. Porém, existem inúmeras páginas para que a gente possa checar. Dentro de catálogo, você vai ter ali 6, 7 opções. Dentro de inventário, você vai ter umas 4, 5. Dentro de preços, você vai ter 3. Então, eu recomendo sempre você entender aonde você está pisando, assim. E, às vezes, a gente já acha que tem o conhecimento pleno daquilo que está disponível no Seller Central, porém, é sempre bom estar renovando, é sempre bom entendendo de uma forma que, de novo, a gente sabe que é muito complexo certos processos na Amazon, existem certas formalidades que não são necessariamente solicitadas em outros marketplaces, porém, eu sou muito, e não por ser uma pessoa interna aqui, mas eu sou muito crente na ideia de que quando você entende ali as formalidades, você entende os processos na Amazon, há uma chance legal realmente de conseguir vender, de performar bem aqui na nossa empresa. Beleza, gente? Dito isso, também sendo super legal acessar páginas de ajuda, mas isso daí eu vou comentar um pouco mais para frente, né? Eu queria até colocar uma pergunta, até para seguir essa ideia que eu digo para vocês
sobre ter uma participação, eu queria colocar o quanto que vocês conhecem do estado da conta. A partir de agora, está aparecendo na tela de vocês. Quem tiver em outra tela, se puder vir aqui na tela da ferramenta do nosso webinar, só para responder a pergunta que eu estou colocando na tela, por favor. Eu quero ter uma ideia do público que eu estou falando aqui, né? Então, você conhece bem as métricas, você conhece pouco, você conhece parcialmente, ou você não conhece absolutamente nada, e pelo amor de Deus, ninguém vai ser julgado aqui, então você pode falar que você não conhece, não tem problema, viu? O objetivo é justamente a gente endereçar esse tópico. Até então, 50% de cada um entre conhece parcialmente e conheço pouco as métricas. Agora eu conheço pouco as métricas, tristemente cresceu um pouco. Vou segurar por mais 30 segundinhos, por se alguém não respondeu, para que a gente possa finalizar, mas para ter uma ideia. Mas assim, com a parcial que vocês não veem, mas eu e Carol vemos aqui nos bastidores, né? Já está um indicativo aqui de 60% até então, dizendo que conhece pouco essas métricas. Então, espero eu que esse treinamento vai ser positivo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou fechar o treinamento agora. Aliás, não treinamento, pelo amor de Deus. Vou fechar a pesquisa aqui, a pergunta da tela. Muito obrigado, pessoal. A gente finalizou aí exatamente com esse 60%, então 60% das pessoas dizendo que conhece pouco as métricas e os outros 40% dizendo que conhece parcialmente, né? Já voltei aqui para a apresentação e vamos falar então sobre o que são essas métricas de estado da conta. Mas o nosso objetivo aqui, como é bastante conteúdo, bastante detalhe, etc., a gente vai pincelar alguns pontos, mas a nossa ideia é tratar muito de questões práticas com vocês. Então, se o meu problema é com a métrica X, por exemplo, a de desempenho no envio, uma das mais comuns que a gente lida é a de índice de envios tardios, o que a gente, eu e Carol, sugerimos se você faça nessa situação? Então, eu faço muito essa introdução longa aqui, né, para a gente entrar muito no detalhe, mas já para a gente ir preparando alguns pontos, e aí, de novo, vão trazendo perguntas aqui para a gente, tá bom, pessoal? Dito isso, eu vou parar também a cada 5, 10 minutos, por exemplo, para ler as perguntas que vocês estão no chat. Por mais que a Carol vai estar respondendo, trazendo pontos ali com vocês, eu gosto de ir trazendo em voz alta aqui algumas questões, porque o objetivo é, como eu já disse antes, adaptar o conteúdo para aquilo que vocês queiram saber mais, para as dúvidas que vocês tenham dos casos específicos de vocês. Beleza, gente? Vamos lá, então. Tal qual os demais marketplaces, a Amazon não é diferente, a gente tem as nossas formalidades, a gente vai regularmente avaliar o desempenho dos vendedores, e isso com base em algumas métricas. Quais serão essas métricas? Estas 3 que estão postas aqui na tela. A de atendimento ao cliente, e por mais que eu chamo isso de métrica, ela vai se distinguir em alguns indicadores específicos, é como se fosse um grupo de métricas, melhor dizendo, né? Uma segunda de conformidade com políticas, uma terceira de desempenho no envio. Qual que é o nosso objetivo aqui? Todo vendedor, para que ele tenha condições de estar bem vendendo na Amazon, manter a sua conta, não estar sob risco, a gente quer que ele mantenha um estado da conta ideal. O que seria o estado da conta? A junção de tudo que explica estas várias métricas que estão postas aqui na tela, e a gente vai explicar cada vez mais. Por exemplo, vou pegar aleatoriamente uma aqui do atendimento ao cliente, avaliações negativas. Quais seriam essas avaliações? Talvez vocês já compraram na Amazon, e eu estou considerando o critério aqui de que todos vocês já vendem conosco, mas vocês devem imaginar, aliás, vocês devem saber que existem as estrelinhas ali como uma avaliação. Então, vamos supor que a Carol vende, eu sou um cliente, eu compro um produto, eu sou solicitado a avaliar aquele produto que eu comprei da Carol de 1 a 5 estrelas. Se um vendedor, aliás, se um cliente avalia de 1 a 2 estrelas, a gente considera como uma avaliação negativa. Então, por considerar que é uma avaliação negativa, a gente está em um contexto de marketplace, que existem vários vendedores, muitas vezes, para vender aquele mesmo produto que eu comprei da Carol. Então, a Amazon passa a colocar como se fosse uma etiqueta, digamos assim, na loja da Carol, que me vendeu aquele produto e eu avaliei como mal, né? Ou seja, com 1 estrela ou com 2 estrelas, coloca uma etiqueta de que, alguma coisa está acontecendo. E a política da Amazon, e tem muito vendedor que vai trazer questionamentos, e eu quero ouvir vocês sobre isso também, ela é muito pró-cliente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se um cliente, mesmo que você faça 50 entregas, mas um só cliente colocou uma avaliação negativa e os outros 49 colocaram uma positiva, de todo modo, a conta vai ser etiquetada. Quer dizer que a conta já está em risco? Quer dizer que o estado da conta já vai ser deteriorado? Não. Aí vai depender realmente da quantidade, vai depender
das metas, digamos assim, que tem cada métrica. Então, por exemplo, a avaliação negativa, se for uma avaliação apenas, ela vai contar como 1, de acordo com o pedido, e o atendimento ali, dentro da métrica de índice de pedidos com problemas, o nosso objetivo, a nossa meta que a gente vai colocar para o vendedor é que ele fique em menos de 1%. Então, se a pessoa tem 100 pedidos ali, apenas vai ser 1%, mas mesmo que apenas um pedido tenha uma avaliação negativa, você já vai estar indo contra, digamos assim, aquele índice posto de pedidos com problemas. Outro exemplo, índice de envios tardios. Aqui a gente vai com uma métrica de 4% já. Então, se a gente entende que o vendedor, de 100 pedidos que ele entregou, se mais de 4 daqueles pedidos foram considerados como pedidos em atraso ou classificados em atraso, de acordo com alguns critérios que a gente vai especificar cada vez mais, o vendedor vai receber essa etiqueta também. O ponto dessa etiqueta é o quão impactante vai ser para aquela loja. A grande questão é a gente prestar atenção em todos esses critérios que, de fato, são detalhados. A gente vai discordar, então, eu e Carol, aqui a gente escuta diariamente dos vendedores dizendo, poxa, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, etc. De todo modo, eu já disse antes, eu não vou vir aqui para defender as formalidades da Amazon, não. Mas uma coisa é você achar que fez ou não fez determinado ponto, outra coisa é o sistema estar indicando aquilo. O que a gente tem que fazer? Demonstrar em conteúdo, apelar através de um recurso, etc., de que a gente está realmente cumprindo com essas métricas. Então, às vezes, pode acontecer do sistema identificar algo que você acha que você fez, mas, na verdade, o sistema não identificou porque aparentemente não foi feito. Então, eu vou simplesmente ir contra aquele sistema, etc., para dizer que não rolou, etc.? Talvez sim, mas o ponto é, vamos tentar trabalhar, jogar o jogo do sistema, digamos. Então, se está dizendo que teve índice de envios tardios, mas eu sei que não teve, eu sei que eu entreguei dentro do prazo, eu sei que é chato muitas vezes, mas eu mostrar a evidência de que eu entreguei no prazo é a forma sempre mais inteligente de lidar para que eu possa evitar que a minha conta possa ter algum problema e, principalmente, se ela já caiu numa malha fina de ser desativada, para que eu possa garantir garantir é uma palavra complexa, né? Porque nunca a gente consegue garantir, mas é que eu possa defender a minha própria conta em prol de recuperá-la, né? Então, tudo isso é relevante para que a gente tome em consideração. Daqui a pouco eu vou parar para ler algumas coisas do chat ali, né? Qual que é o tema que a gente quer evitar? Por conta dessas métricas, dessas políticas, desses pontos que eu pincelei rápido, eu vou continuar detalhando ao longo da sessão, existem alguns impactos a nível conta. Então, quais seriam esses impactos? Uma conta pode ser bloqueada porque ela está descumprindo com as métricas que a gente tem na Amazon. Uma conta pode ser suspensa. Uma conta pode ser identificada como fraudulenta. Quando a conta é identificada como fraudulenta, o vendedor sequer consegue mais acessar no Seller Central. A gente simplesmente manda um e-mail e aí o vendedor, muitas vezes um vendedor que vende bem, que está performando, que acredita que está fazendo tudo certo, mas aleatoriamente ele cai em uma malha fina. Estou dizendo aleatoriamente na visão do vendedor, né? Mas sempre tem uma explicação internamente. Aleatoriamente cai nessa malha fina e ele sequer consegue acessar a conta mais e tem que ficar se defendendo ou tratando o caso por e-mail, digamos assim. O grande ponto é a gente tentar fazer quase que qual seria a palavra correta? Como se fosse uma engenharia reversa para entender, poxa, tem uma explicação, sempre tem uma explicação. Ela pode não ser clara, as notificações, os e-mails recebidos podem não ser claros, mas é a gente tentar cumprir com aquilo que esteja sendo solicitado. Então, poxa, estão me trazendo que a minha conta está desativada porque o índice de envios tardios está acima da métrica, ou da meta, melhor dizendo, de 4%, posso identificar, então, quais são os pedidos. Então, foram 5 pedidos, ou 3 pedidos, ou 10, ou 338 pedidos. É menos sobre a quantidade, mais sobre estar acima da meta em questão, entendeu? Mas se está me trazendo aquilo ali, como que eu vou demonstrar aquele conteúdo? Poxa, vou identificar quais seriam aqueles pedidos, eu vou mostrar formas de fazer isso, e na apresentação vai ter um detalhamento, se a gente não entrar tanto no detalhe aqui, mas como eu disse, a ideia é vocês acessarem esse conteúdo posteriormente também, vai ter uma indicação ali de como que eu vou encontrar aqueles pedidos que foram classificados em atraso. O grande ponto é, claro, a depender da razão pela qual a conta foi suspensa, bloqueada ou, no pior dos casos, identificada como fraudulenta, digamos assim, a complexidade de recuperação ou a complexidade de tratamento daquele ponto das métricas vai mudar. Porém, normalmente há caminhos. A grande questão é
a gente encontrar qual é o caminho e seguir aquilo que esteja sendo recomendado, certo? Talvez, como eu disse, a gente convidou aqui pessoas que representam alguns vendedores que já passaram por esses problemas. Então, talvez você já acessou a página de estado da conta dentro do menu desempenho e viu algo como estas experiências visuais que a gente coloca aqui na tela. Então, sua conta foi desativada, ou suas ofertas vendidas e entregues pelo vendedor foram desativadas, ou resolva a sua política em tempo hábil para evitar interrupções desnecessárias. O grande ponto é, mais uma vez, eu não vou explicar o porquê aqui aparece uma ou outra opção e tudo mais. De todo modo, para cada uma delas, a gente tem que sempre se atentar com aquilo que esteja sendo solicitado. Então, poxa, se suas ofertas vendidas e entregues pelo vendedor foram desativadas e aparece enviar recurso, a primeira coisa que eu tenho que ver é que tipo de recurso que eu vou fazer, como que eu vou identificar aquilo. Naturalmente, vou ter que acessar a página de estado da conta, ver as notificações de desempenho que eu vou explicar um pouco mais à frente, para que eu possa ir entendendo qual é o racional que talvez a Amazon tenha utilizado ali para tomar a decisão de impactar a tua conta ou produtos dentro da tua conta sob aquele critério em específico. Fechado, pessoal? Antes de entrar, então, em dicas para que a gente mantenha a conta saudável e cada vez mais detalhar, deixa eu parar para ver um pouco do chat aqui. Carol, se você quiser me interromper em qualquer momento, fique à vontade também para dizer algo que talvez você já tenha visto, né? Uma pessoa comentou sobre, eu sei que devo ter um estado ideal, mas eu não sei como fazer para que uma pontuação aumente. Sou 100% FBA e estou com 200. O ponto principal de você fazer com que a pontuação aumente se você pensa nestas métricas aqui, que são os fatores que impactam a tua conta, ou seja, eu tenho uma avaliação negativa, pode ser que hoje você tenha 200 de score e você vai cair para 195. No caso por você ser 100% FBA, tem métricas aqui que não são consideradas, como índice de envios tardios, etc. Mas eu vou dizer aqui no escopo geral de vendedores que não sejam apenas FBA. Se o fato de entregar em atraso afeta a tua conta, naturalmente que se você tem mais entregas e você vai mantendo aquela performance sempre dentro do prazo, se você consegue mais avaliações, etc., se aquilo no lado negativo vai afetar a sua conta, do lado positivo você vai fazer com que a tua conta cresça, entendeu? Não existe uma regra tão clara, digamos assim, de que, poxa, se eu consigo 3 avaliações positivas, o meu score, que hoje é 200, vai subir para 250, ou vai subir para 280, etc. É muito a questão de se manter performando bem. E ao longo do tempo, você vai vendo que aquela performance sobe. Eu já vi inúmeros casos de vendedores que tinham um score ali, uma pontuação. E se alguém aqui não sabe o que é essa pontuação de estado da conta, a gente vai mostrar já já. Eu já vi gente que tem uma pontuação de 50, por exemplo, que a conta está em risco, mas aí a gente consegue recuperar e vai gradativamente vendendo, seguindo as performances, seguindo os critérios, etc. E a pessoa sobe para 400 e passa por 6 meses e consegue garantia de estado da conta. Então, isso daí é parte do que a gente consegue, né? Alguma dica para conseguir mais avaliações? Aí tem algumas formas. A gente tem um YouTube, né, de Seller University, a Universidade do Vendedor ali na Amazon, que a gente tem alguns vídeos que a gente comenta sobre isso, mas vai muito da interação que você faça com clientes. Primeiro, a Amazon, a gente já manda, né, da nossa caixa, digamos assim, quase sempre que uma pessoa faz um pedido, a gente já manda no pós-pedido, no pós-recebimento, um e-mail dizendo, avalie esse produto e tal. Então, a gente faz a nossa parte ali para tentar angariar mais avaliações do vendedor, para o vendedor, aliás, né? Só que não por WhatsApp, não pelo chat específico da empresa, pelo amor de Deus, isso não é recomendado, mas dentro do sistema de comunicações entre cliente e vendedor, que é um íconezinho que eu posso mostrar mais tarde ali dentro do Seller Central, um íconezinho tipo de uma caixa de e-mail que fica no canto superior direito, a gente pode se comunicar com o cliente, então é legal você estar recomendando, etc. Então, trazendo aquele ponto. Então, às vezes, na própria descrição do produto é legal colocar isso, então tudo isso são exemplos aqui, generalizando um pouco, né, mas interessantes de tratar essa questão, entendeu? Dica de obter avaliação. Oi. Perdão, desculpa interromper. Um ponto importante, que já que a gente está falando sobre bloqueios, é frisar que não é permitido oferecer reembolso, oferecer nenhum tipo de incentivo ou enviar qualquer comunicação dentro das caixas para os vendedores, porque isso também causa um outro tipo de bloqueio que é bem mais complexo. Exatamente. Então, assim, é o que eu digo. E, mais uma vez, não tentando defender a Amazon, mas tem várias formalidades e vários pontos que a gente vai estar analisando, não por acaso, nesse desempenho dos vendedores, né? Então,
estas práticas, como alguém coloca aqui, dica de obter as avaliações sem infringir as regras, essa questão de... Não está saindo o meu áudio? Carol, você está me ouvindo? Te ouço, normal. Tá, não sei se a pessoa que comentou que não estava saindo áudio, não sei se já melhorou aí ou alguma coisa que segue. Se a galera puder me confirmar aí que está ouvindo o meu áudio também, só para ter certeza que não sei se é um caso isolado, uma pessoa já disse que está normal, então eu vou assumir que talvez seja um caso isolado da pessoa que comentou. Mas, gente, também obrigado, pessoal, por confirmar que vocês estão ouvindo. Já enviei mensagens para o cliente agradecendo a compra em minha loja, solicitando educadamente que avalie a compra do produto, porém o cliente não respondeu o que fazer. Querendo ou não, nesses casos, de novo, não vai tentar endereçar com aquele cliente ali pelo WhatsApp ou por qualquer outro caminho, mas, infelizmente, a gente vai para o próximo. Então, eu sei que é uma resposta horrível, digamos assim. Não tem como a gente ficar ali, não tem como a gente exigir que a pessoa vá dar uma avaliação. Mas, de novo, não é... Eu citei a avaliação aqui porque é um exemplo, mas... A avaliação é uma das métricas que a gente coloca nesse escopo de estado da conta. Existem várias outras. Mesmo que você não obtenha avaliações, claro, não é o ideal, a gente quer obter avaliações, mas existem os outros pontos para que a gente possa estar colocando. Essa questão dos bilhetes ali, tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas, querendo ou não, é um ponto também para que, por gentileza, a pessoa possa avaliar, como o colega está colocando. Então, tudo isso, a gente vai testando outras alternativas. Qualquer coisa, se isso é um ponto que, como a galera está falando bastante, assim, né, a gente pode colocar ali no e-mail que a gente vai mandar no pós-webinar ali até amanhã, ou no mais tarde na segunda, algumas dicas gerais sobre essa questão das avaliações para vocês, beleza, pessoal? Vou voltar aqui para a apresentação e aí daqui uns 10 minutinhos eu volto para o chat também. Qualquer coisa eu vou contando com a Carol, mas pelo amor de Deus, vamos escrevendo aí. Vamos colocando comentários, vamos colocando avaliações, vamos colocando temas gerais que a gente possa tratar aqui, beleza? Teve uma pessoa que eu vi que colocou que a conta está desativada e nunca conseguiu liberar. Eu não vou conseguir olhar o teu caso aqui ao vivo por respeito a todo mundo assim também, só que a Carol já colocou um e-mail aí eu peço para que você mande um e-mail, talvez você inclusive, talvez você e todos os demais assim, que a gente principalmente convidou as pessoas através desse e-mail, reativa-vendedores@amazon.com, manda lá o teu caso para a gente, ou minimamente falando qual é a tua loja, o CNPJ, de alguma forma que a gente consiga identificar aqui, e a gente vai dar uma olhada no caso, beleza? De uma forma mais específica, ou se você quiser já ir comentando um pouco aí no chat, a gente olha quando eu parar de novo aqui para poder citar o chat. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar à apresentação aqui, então. Boa, foi. De novo, como eu falei, não por acaso eu começo a sessão já falando sobre acessar o Seller Central, olhar o menu, a gente vai estar sempre focando em desempenho, estado da conta. Isso daqui, gente, às vezes, eu não sei, vocês que estão na audiência, né, se você é a pessoa que opera a conta, ou se você é o dono da loja e você tem um funcionário, uma funcionária que opera a conta, mas independente de quem, alguém da empresa tem que estar olhando, não querendo eu aqui definir como vocês vão fazer, assim, eu confio que vocês sejam bons vendedores, mas recomendação é olhar sempre essa página de estado da conta. A minha aqui, eu estou puxando de uma conta falsa, né? Só para tirar uma captura de tela aqui no caso, está tudo NA, então não tem número, não tem uma métrica, a conta está parada aqui como classificação de estado da conta em 200 e tal, mas espero eu que nas contas de vocês, se tiver desativada, por exemplo, vai ter uma notificação, um aviso ali indicando isso, se não, a questão é estar acompanhando como essas métricas estão se movimentando. Então, eu falei, inclusive, né? Aqui o slide eu coloco bastante texto, então não vamos focar em todos, mas, por exemplo, eu citei que se a conta está acima de 4% na métrica de índice de envios tardios, isso é uma etiqueta de algo negativo que a Amazon vai colocar sobre a conta ali, porque a gente não quer que o vendedor tenha mais de 4% dos pedidos sendo entregues com atraso. Logo, se passou de 4%, quer dizer que imediatamente, naquele mesmo minuto que passou dessa métrica, dentro do período de consideração para avaliar os pedidos, a conta já vai ser desativada? Não. Não necessariamente, aliás, pode ser que aconteça sim, mas não necessariamente é dessa forma. De todo modo, a gente vai estar sempre avisando, salvo casos muito específicos, por exemplo, mencionei por alto de contas que são designadas como fraudulentas por uma série de fatores, que aí a conta realmente ela cai do absoluto nada, assim, ao menos na perspectiva do vendedor. O mais normal é que a Amazon vá avisando. Então, você está num índice de envios tardios ali de 15%, por exemplo.
você vai receber uma notificação, normalmente dizendo, olha, presta atenção, vamos identificar o que está acontecendo, etc. A recomendação, e eu sei aqui, eu ouço isso de vendedores constantemente, que abre chamadas com suporte ao vendedor e não consegue ter um direcionamento tão claro, mas até para a gente se defender, digamos assim, se a conta vier a ser desativada por este índice que você talvez discorde, o ideal, pelo menos, já a primeira instância de bate-pronto, é já abrir um chamado para que você use aquilo no seu recurso, se o pior, digamos assim, vier a acontecer. O pior, no caso, sendo a desativação completa da conta, como é o caso do colega que comentou ali por alto, que é o caso dele em questão. De todo modo, a gente precisa ir prestando atenção nessas métricas e nas metas específicas dos limites que a gente precisa estar seguindo para que a gente possa fazer uma identificação do caso e estar trabalhando em prol daquela resolução. Beleza, gente? Aqui eu coloco alguns casos de cálculo, digamos assim, que precisam ser importantes, então vai depender ali de cada índice que esteja posto. Não vou entrar no nível de detalhe especificadamente, mas, como eu falei antes, a ideia dessa apresentação é deixar conteúdo à disposição para que a gente vá tratando e vocês vão colocando no chat mais pontos específicos também. É muito importante, e aqui eu coloco um exemplo, e não por acaso eu estou falando muito desse de envios tardios, porque é um dos tópicos mais comuns que a gente recebe ou vê de dificuldades ali dos clientes, mas por isso que eu comento muito de explorar o CLE central. Então, muitas vezes, o vendedor, nesse caso aqui, ele nem está acima da meta, do 4%, né? Nesse exemplo, ele está em 3,12%. Mas, de todo modo, a grande questão é, o vendedor, às vezes, não sabe quais são os pedidos que a Amazon está, entre aspas, vou utilizar uma palavra forte aqui, denunciando que a pessoa entregou com um atraso, ou pedido que a Amazon está, entre aspas, de novo, denunciando que teve avaliação negativa, etc. A pessoa não sabe quais são esses pedidos, então, na hora dela apresentar um recurso ali, ela fica meio que no escuro, assim, porque ela já não entende muito bem a razão pela qual a conta foi desativada, a razão pela qual o estado da conta está ali em risco, etc. E aí, se a gente não entende também quais foram os pedidos para que a gente possa ter uma análise um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada para saber o que está rolando, fica mais difícil ainda, né? Só que aí vem a questão de explorar o CLE central. Então, se a gente clica na métrica, então, ali atrás, vou até voltar rapidinho assim na página, no que está um NA aqui agora, vamos supor que tivesse o 3, tal% ali, se a gente clica nela ou clica no link aqui do índice de envios tardios, a gente vai chegar nesta outra página que o slide vai mostrar daqui a pouco, que é a que eu estava antes, né? Então, quando a gente chega nessa página, vai ter ali um fazer downloads do relatório, e aí a gente consegue puxar um relatório que constam aqueles pedidos. E aí você vai ver o identificador do pedido, e aí você vai saber, poxa, aqui está me dizendo que é um pedido que rolou no dia, sei lá, 27 de outubro de 2025, então 3 dias atrás, e aí você começa a ver, poxa, mas o que aconteceu naquele dia? Será que teve alguma coisa que faltou realmente? Será que houve um atraso? Aí depende da sua logística também, se você participa do Delivery by Amazon e tem que levar o pedido em um ponto de coleta, ou se a transportadora passa no seu endereço, ou se você faz a sua logística própria, se você mesmo quem organiza com uma transportadora de sua confiança para poder fazer a entrega, de todo modo, tudo começa pela análise do pedido, puxando um relatório que vai ter em questão ali. Assim como tem casos, a pessoa, por exemplo, comentou que a conta está desativada, vamos supor que seja por essa questão de índice de envios tardios, tem muito caso de vendedor que está com a conta desativada há meses. Então, eu dei um exemplo agora de 27 de outubro, 3 dias atrás, vai aparecer no relatório dos pedidos dos últimos 30 dias. Porém, se você teve esse problema meses atrás, vamos supor em março, por exemplo, uma forma de você fazer essa identificação, se pode ser também pela página de gerenciamento de pedidos, que eu não estou mostrando aqui agora, mas aqui no estado da conta, não sei se está pequeno para vocês, mas na parte de cima tem essa função de relatórios, nessa barrinha em cima, e aí vai ter um relatório de pedidos com problemas e um relatório de histórico de desempenho. Nesse histórico de desempenho, se eu acessar, eu vou ter essa página que está mais à direita aqui na tela, e aí tem a identificação. Nesse caso aqui, por exemplo, essa pessoa tinha envios atrasados a um nível de 33% de 1 a 29 de fevereiro, ou seja, no período daquele mês em questão. Aí você já começa a pensar, poxa, do total de 24 pedidos, né, 33% foram classificados como atraso. Quais foram esses pedidos? A gente vai identificando através dos relatórios também, mas pelo menos eu já posso investigar, às vezes, no meu próprio sistema. Tem muito vendedor que vai usar só o CLE Central, mas uma boa parte, na verdade, usa também um integrador, um RP ali, a parte que conecta com o CLE Central. Você já volta naquele período. Então, em 29 de fevereiro de 2024,
o que aconteceu na minha loja ali, ou de 2025, ou do tempo que for, só estou dando exemplos aleatórios aqui, o que aconteceu com a minha loja para poder identificar aquele problema em questão, entendeu? Vamos lá. E aí, antes de voltar para o chat, que eu estou vendo que está algumas perguntas sendo colocadas, e agradeço o pessoal, eu vou tratar elas já já. Existem, como eu comentei, alguns critérios distintos que vão bater aqui nessas métricas do estado da conta, né? Uma coisa são métricas que levam à desativação do índice de envios tardios, do desempenho no envio, do índice de rastreamento válido, etc. Outra vai ser do atendimento ao cliente, garantia de AZ, de avaliações negativas que a gente citou um pouco aqui, e uma específica que vai tratar do nível do estado da conta de uma classificação é relativa a todas essas políticas. Muitas vezes o vendedor não entende absolutamente nada do porquê que uma oferta dele foi restringida, digamos assim. Ou restrita, tá certo isso? Restringida? Me perdi agora. Mas espero que seja certo, espero que vocês tenham entendido. Mas assim, por que tem uma oferta que caiu? Então, eu consigo vender aquele produto em todos os marketplaces e na Amazon ele foi retirado. Aí, eu não vou entrar muito a um nível produto, ou ASIN, ou SKU, EAN, etc. Utilize o nome que for da tua preferência, mas eu não vou entrar nessa análise a nível produto, porque isso é um outro treinamento já que a gente está querendo ver, da gente preparar, etc. Aqui a gente está focando mais a nível conta, mas de todo modo, o ponto aqui de colocar esse slide informativo é muito de que, se tem um número de uma violação que esteja dentro do estado da conta, etc., o que a gente tem que fazer é acessar para ver qual é aquele produto. E aí a gente vai entendendo gradativamente por que e há uma diversidade de fatores realmente o produto foi flagueado, o produto foi identificado, digamos assim, com algum problema específico que a gente possa entender ali. Beleza, pessoal? Antes de entrar em como são as notificações e um pouco mais de detalhes a nível conta, que é o nosso foco aqui hoje, deixa eu voltar no chat aqui. Depois de a última vez que eu olhei no chat, uma pessoa comenta, inclusive, recebi uma avaliação de produto restrito, a oferta foi removida, removi a oferta do inventário, notifiquei, recebi resposta agradecendo a remoção da oferta, porém vi que a violação permaneceria, que não poderiam remover. Aqui, deixa eu fazer uma pausa, né? Simplesmente remover o produto do inventário, por mais que esta seja uma ação que você consiga fazer muitas vezes, normalmente não é a solução, porque o ponto é, a oferta foi identificada com a violação. O que a gente quer é entender o lado do vendedor, ou seja, que o vendedor trabalhe conosco para dizer, a razão pela qual eu coloquei essa oferta é por isso, isso e aquilo. Às vezes a gente mesmo vai falar assim, a gente precisa que a gente remova, ou a gente mesmo vai tomar a decisão de remover, porém um ponto é trabalhar em conjunto, esse é o ponto sempre, assim, independente de qual seja a métrica, independente de qual seja a violação, independente de qual seja a razão da desativação de um produto ou de uma conta a nível como um todo, o ponto é a gente trabalhar em conjunto para entender qual foi o racional, digamos assim, ou a razão pela qual o vendedor colocou aquele produto que, em tese, ele não pode, por conta de ser classificado como restrito. Muitas vezes é uma questão de que é um produto genérico que tem alguma restrição que foi posta pelo dono da marca. Muitas vezes é por uma questão de, sei lá, vou chutar alguma coisa, por exemplo, suplementar, que a Anvisa tem um critério específico que na hora da pessoa colocar aquele produto, e a Amazon é muito criteriosa no ato de catalogar, ou como a gente diz mais internamente, listar os produtos, às vezes a pessoa faltou incluir alguma certificação que era necessária. A questão realmente é entender aquele produto, qual seja aquele ASIN, ver qual é o SKU em questão, para que a gente possa trabalhar em conjunto para ver aquela questão. E o que você fez é super recomendado, ou seja, falar com o especialista de estado da conta, daqui a pouco eu vou mostrar como, mas talvez, se você acessar ali a página de estado da conta, você vai ver que tem um botão em amarelo de ligue para mim agora, e o pessoal atende ali, ou faz a interação também por e-mail quando necessária, para que a gente possa ter essa identificação. E a tua pergunta final, até é um comentário longo, mas para eu ir para as próximas também, é quem lê os recursos? Inúmeras pessoas. Às vezes, também, e eu não vou mentir para vocês, esse recurso vai bater com o sistema, porque vocês podem imaginar, existem vários vendedores, e aí, apresentando recursos, etc. Às vezes, esse recurso que a pessoa passa vai ser roteado, digamos assim, para uma análise via sistema que a gente vai identificar ali, o sistema vai bater se tem alguns pontos que são interessantes ou não dentro daquele recurso que foi posto. Muitas outras vezes, uma pessoa vai estar avaliando aquele recurso. A questão que eu digo de muitas pessoas ou um sistema é que são muitas razões realmente que podem levar a um bloqueio de nível produto ou uma desativação a nível conta.
para cada uma dessas razões, há distintos times que vão estar olhando. Muitas vezes, e de novo, como eu venho dizendo aqui, eu não estou aqui para defender os métodos, mas explicar para vocês, muitas vezes vai ser time de fora também. Então, de fora, no caso, de fora do Brasil, né? Então, pessoas como eu e Carol aqui, que estamos aqui no Brasil, tentando ajudar os vendedores a identificar as formas de achar o melhor método de apresentar o recurso, o que a gente tenta muitas vezes é quase que defender também, de mostrar para os times externamente que, olha, aquilo que o vendedor está tentando explicar é isso, isso e aquilo. A gente entender essas nuances, essa seara de como está sendo posto, entendeu? Mas a forma de começar é o trabalhar em conjunto que eu estava colocando, e por isso que é recomendado você estar ligando ali com o pessoal, entendeu? Flávio conta que a conta ainda está em atraso, por favor, pode me orientar. Não consegui acessar o celular central porque o sistema da Amazon caiu totalmente. No dia 20, eu não lembro agora se foi na segunda-feira da semana passada que a gente teve o problema de sistema, que talvez você tenha visto no noticiário, que teve um problema geral assim na Amazon a nível global, e aí teve muita dificuldade de questão de sistema. Mas se foi, entendo o ocorrido, assim, o que eu vou colocar aqui, até para olhar o caso com um pouco mais de detalhe, é você trazer o comentário ali no e-mail que a gente está colocando à disposição ali, beleza? Os primeiros passos devido a envios tardios, eu vou comentar um pouco mais os passos com um plano de ação que a gente chama já, tá bom? Exatamente no dia 20. Então pode ter sido isso mesmo, né? Aí o que acontece, assim, de novo, não tentando defender, mas a gente faz muita identificação proativa de casos que não são culpa do vendedor, que é por questão do sistema. Então, a gente já vai isentar, digamos assim, as métricas, isentar o que seria. Aparece ali um vendedor que teve um problema X e o índice de envios tardios dele aumentou, mas a gente sabe, a gente identifica que não foi por culpa do vendedor, que foi pelo sistema da Amazon, por exemplo, como é o caso, mas às vezes pode acontecer realmente de um caso passar ou outro, entendeu? Então, e aí a questão é, poxa, eu vou ficar pé da vida, digamos assim, se me permitem a expressão com a Amazon, você pode ficar, etc. Mas se você quer continuar vendendo, querendo ou não, a gente tem que entrar nos métodos formais de reativar, de entender, ver as notificações, o que a gente tem posto ali à disposição, beleza? E porque, justamente, eu não sei se é o Flávio ainda que está falando, nunca tive nenhum atraso, nesse dia foram 3. Infelizmente, é o criteriosismo, se é que essa palavra existe, mas o nível de critério que a gente coloca, o vendedor pode ter ido sempre bem, mas provavelmente se 3 pedidos apenas fizeram com que você caísse nessa malha fina do índice de envios tardios, é uma conta que teve poucos pedidos naquele período e infelizmente o sistema, como eu disse, às vezes é por decisão de pessoas que avaliam, às vezes é por uma decisão realmente de sistema, porque imaginem a proporção de quantidade de vendedores que a gente tem na Amazon, a gente querendo ou não tem que fazer uns processos dessa forma também, infelizmente acabou caindo geral ali, e aí teve esse problema, mas vamos tentar te ajudar ali a ter essa resolução. De novo, eu não vou ser leviano, criar falsas promessas, etc. Todo brasileiro, eu também sou esperançoso e eu nunca quero tirar a esperança do vendedor, mas eu não vou ser leviano de dizer que eu vou resolver com certeza o teu caso, mas a gente vai se esforçar para estar te ajudando aqui ou dar um pouco de direcionamento geral. Beleza, Flávio? Ou para o pessoal também que esteja ouvindo. Vamos lá. Dito isso, como serei notificado para agir, né? Tem as notificações de desempenho. De novo, gente, se eu não acesso e exploro as páginas do Seller Central, eu nunca vou descobrir necessariamente quais são essas comunicações que a gente está fazendo ali. Essas notificações, elas chegam também por e-mail. Só que aí, às vezes a pessoa cadastrou um e-mail 7 anos atrás, quando ela começou a vender na Amazon, ela nem usa esse e-mail mais. Então, a gente, às vezes, tem muita dificuldade de conseguir falar com o vendedor, seja por e-mail, ou às vezes convidar vocês aqui para um webinar, para um treinamento como esse, sabe? Aí eu e Carol ali, a gente vai lá e manda vários e-mails e tal, a gente recebe vários retornos dizendo que esse e-mail não existe mais. Por quê? Porque a pessoa não utiliza mais aquele recurso e tal, né? Então, de todo modo, a melhor forma é sempre vendo no Seller Central, e as notificações de desempenho vão servir para isso. Na dúvida, a minha conta caiu, a minha conta está em risco, salvo de novo nos casos de designação fraudulenta, que aí o vendedor sequer vai conseguir acessar o Seller Central, tirando essa razão que é muito mais exceção, pelo amor de Deus, se isso fosse regra aí ia ser preocupante, mas é muito mais exceção do que regra. A regra é normalmente você ter acesso e você conseguir ver essas notificações. A notificação ela pode não ser clara, mas ela minimamente te dá algum direcional do que está acontecendo. Então, vou acessar ela, vou olhar aqui, no caso, eu estou colocando aqui, né? Tem a data, seu índice de problemas é superior a 1%. Qual é o índice de problemas? Aquele que eu dei uma pincelada antes, né? Que vai comentar sobre avaliação negativa, garantia de AZ, pedidos de estorno, etc. Então, poxa, eu já sei que teve alguma coisa que aconteceu, por exemplo, os clientes me avaliaram negativamente,
mas isso fez com que a minha métrica subisse de mais de 1% do total de pedidos em questão, então eu vou ter que direcionar, vou ter que tratar aquele ponto ali. Então, tudo isso é levado em consideração. Além disso, aqui eu estou colocando alguns exemplos, né? Infelizmente, vai ter situações que a palavra vai aparecer em inglês, o título, né? Peço desculpas em nome da Amazon, é uma questão de sistema que a gente fica tentando mexer aqui internamente, mas às vezes vai sair em inglês ou não. Eu peço muito para que vocês leem com cuidado. Às vezes o código é uma questão de produto, um produto só, que está impactando a conta como um todo. Eu não consigo achar qual é. Eu tenho que ir no detalhe da notificação de desempenho e descer até o final dela. Às vezes é uma notificação longa, um textaço ali que tu não entende nada desde o primeiro parágrafo, mas aí é o que eu digo sempre, eu venho repetindo aqui, batendo na mesma tecla de vamos trabalhar em conjunto, ou seja, ter a paciência de ir lendo aquele conteúdo para realmente achar qual é o produto e a gente ir montando o recurso de forma inteligente para endereçar aquele ponto. Assim como a gente já comentou aqui, a gente tem um time de especialistas, né? Então, um time parceiro do meu, eu e Carol, que a gente trabalha aqui, mas esse time são pessoas que vão estar dando um atendimento de 9 às 5 da tarde, ali no horário de Brasília, normalmente. Muitas vezes é alguém que fala um português de Portugal, mais confesso, mas espero aí, pede para a pessoa falar de uma forma mais pausada, vai achando a maneira de trocar ideia ali com a pessoa. Às vezes, tipo, eu, pelo menos, tenho muita dificuldade com o português de Portugal, assim, então é muito difícil, muito diferente da nossa realidade ali, mas eu peço para você ir com calma, pontuando a questão, pedindo para a pessoa falar de forma paciente também, mas o ponto é, na dúvida, entre em contato também com esse estado da conta. Flávio, por exemplo, que estou citando nominalmente ele aqui, mas porque foi um caso que a gente foi tratando rapidamente aqui, né, mencionando por alto, mas tipo, se já não fez, liga para o pessoal. A gente já falou que a gente vai comentar ali por e-mail também, mas liga para o pessoal para você ter um direcional. E aí o direcional o que é? Fala literalmente com a pessoa, assim, poxa, eu não estou entendendo por que a minha conta está desativada, eu não estou entendendo por que tal coisa aconteceu. E a solução, gente, eu sei que talvez você vai morrer de pé junto jurando que você não fez nada de errado, mas você simplesmente jogar a culpa na Amazon e falar, não, é culpa da Amazon, é culpa do sistema. Por mais que eu entendo o teu lado, mas sendo bem sincero com vocês, raramente é a solução. A gente tem que pontuar de algumas formas ali, colocar um plano de ação, formalizar um conteúdo, que é o que eu vou finalizar a apresentação falando bastante aqui, especificando qual é a razão que aconteceu aquele problema em questão realmente. E aí eu vou agora, né, tratar sobre os caminhos para resolver as situações. Deixa eu só perguntar uma coisa. Carol, aquela pergunta que a gente ia fazer, eu já não lembro qual era aquela que você colocou. Ainda cabe? Cabe sim. Cabe? Deixa eu ver aqui e tal, de jogar na tela de novo mais uma perguntinha para que a gente possa ter o direcionamento de vocês. Por mais que agora eu lembrei. Joguei na tela igual no começo da sessão aqui, um ponto referente a se você já conhecia o estado da conta, etc., por mais que a maioria falou que conhecia pouco, né? Eu não sei se, do pouco que vocês conhecem, se vocês conseguem vir aqui na tela do treinamento, né? E identificar quais das métricas vocês têm mais dificuldade, entendeu? Então, até agora, as pessoas que responderam estão dizendo o índice de envios com rastreamento válido. Então, eu não vou conseguir detalhar o índice aqui agora, mas por que eu peço já para vocês colocarem isso? Para que a gente já monte um conteúdo específico para falar com vocês sobre esse tipo de índice. Ou fazer um treinamento voltado a esse índice. Por exemplo, o índice de envios com rastreamento válido, ele normalmente vai pegar muito vendedores que têm a logística própria, né, de envio do vendedor. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa envia, mas ela não tem um sistema, um RP, um integrador ali que conecta direto com o sistema da Amazon, com o Seller Central. Ela enviou, vamos supor que nos Correios ali, que é o método mais comum para boa parte dos vendedores, só que ela não colocou o número de identificação para rastreio do cliente dentro do Seller Central. Infelizmente, pode ser uma experiência horrível, etc., mas tem que fazer manualmente. Ela não colocou. Então, mesmo que ela enviou hoje, no dia 30, se ela só coloca o índice de rastreamento válido amanhã, e a meta dela era enviar aquele produto até hoje, vai aparecer como índice com atraso, mesmo que ela tenha enviado na realidade, no fato, no carne e osso aqui, digamos, aquele produto no dia de hoje, que era o objetivo, entendeu? Então, assim, às vezes é entender essas nuances. Aí muita gente fala para mim, por exemplo, poxa, Alan, mas só que o meu fornecedor, no caso a transportadora, ou Correios, ou seja lá o que for, só me dá o índice 2 dias depois.
Ou seja, o índice, no caso, não o índice, né? O sistema de traqueamento, né? O sistema de rastreamento, aquele códigozinho, ela só me dá 2 dias depois. Então, poxa, a Amazon quer que eu coloque no mesmo dia que eu mandei, só que eu não tenho ainda aquele sistema. Aí há algumas formas de a gente atacar. Por exemplo, coloca como se fosse um tracker, né? Ou seja, um código de rastreamento dummy, ou seja, um código de rastreamento padrão, mas que quando você receber o que a transportadora vai te passar daqui 2 dias, você vai lá e atualiza. A questão é não deixar aquele código padrão, genérico, digamos assim, para sempre, porque se o cliente precisar olhar, ele vai ter que olhar o correto, mas o ponto é simplesmente trabalhar da forma como é posta ali no sistema para que a gente possa estar identificando aquilo. O pessoal falou muito do índice de problemas, aqui eu vou fechar a enquete agora, né, mas ela ficou 50% falando sobre índice de pedidos com problemas, 16% do índice de envios tardios e 33% do envios com rastreamento válido. É legal ver que tem essa... É legal assim, né, tipo, mostra como tem dificuldade de tudo. Então, é legal no sentido de que para a gente é interessante ver esse tipo de dado para que a gente possa atacar e ver as formas de estar abordando aquele tópico. Obrigado ao pessoal que respondeu. Deixa eu voltar lá para o ponto dos caminhos para resolver as situações. Teve uma pessoa que colocou, como eu já disse antes, né, que eu não consigo ver o nome de vocês, apesar de que eu adoraria, mas uma pessoa escreveu, falar da garantia de estado da conta. Se eu não me engano, deixa eu voltar rapidinho aqui, antes de ir para essa parte final dos caminhos de reativação. Onde que eu tinha colocado do garantia? Mais atrás, vocês estão vendo aí os slides se movimentando aqui. A garantia de estado da conta, aliás, eu tinha colocado antes até. Não, era ali mesmo. É um ótimo, inclusive um ótimo assunto para um próximo treinamento, né, Alan? Específico sobre garantia do estado da conta. Exatamente. Qual que é o ponto da garantia aqui? Então, tem essa tag aqui em cima. Aliás, eu vou até sair aqui e vou mostrar, devia ter feito antes, né? Vou mostrar aqui no Sala Central. Aqui eu estou na minha conta teste, como a gente diz internamente, né? Uma conta falsa, como funcionário da Amazon. Eu e o Carol, a gente não pode vender, né? Então não sou um vendedor tal qual vocês, ainda que eu esteja tentando me meter aqui nas vendas de vocês, então tentar dar instruções, etc. Mas espero que esteja sendo positiva para vocês. A garantia de estado da conta, o que é? Como sempre, vamos explorar o Sala Central para ver que tipo de recurso, que tipo de informação que está à disposição ali para nós, mas a garantia vai ser esse recurso aqui que, para se qualificar, a gente clica aqui, vai ver os critérios de qualificação, que, primeiro, você precisa ter um contato de emergência, então, se você não tem hoje, já coloca, pode ser o telefone que já está cadastrado, a gente vai pedir e-mail também, mas é uma forma de que o objetivo da garantia do estado da conta é, se acontecer algum problema que a gente, em tese, já desativaria a tua conta, por você ter a garantia, eu não vou te desativar de cara. Eu vou trabalhar com você, o grande mote, digamos assim, do que a gente está falando. Eu vou trabalhar com você para evitar que eu tenha que tomar a decisão de impactar a tua conta, no caso. Então, a gente vai ligar para você, a gente vai mandar e-mail, a gente vai mandar mensagem, etc. Por isso que o primeiro passo, o mais básico de todos, é você ter o seu contato de emergência aqui posto. O outro ponto, e o mais difícil, qual é? Teve gente, por exemplo, que falou, vem no FBA, eu estou com uma avaliação de 200. Essa pessoa não é elegível, digamos assim. Pode colocar seu celular pessoal, Eugênia. A pessoa não é elegível porque ela precisa estar por 6 meses, é bastante tempo, por 6 meses com ao menos 250. Para que a pessoa possa cadastrar para garantir o estado da conta. Aí que está o ponto. A gente precisa estar trabalhando, evitar que a gente tenha problemas de todas essas métricas, índices, metas que a gente está comentando, assim, pincelando muito por alto, mas que a gente pode especificar cada vez mais. A gente precisa ter tudo isso ali posto, digamos assim, e trabalhando para que o estado da conta possa aumentar e você consiga se manter por 250 ali, acima de 250 ou mais, né? Por 6 meses. A partir desse momento, quando você tem a garantia de estado da conta, por exemplo, para você chegar a 1.000, que é o total, é vendedor que tem garantia de estado da conta, porque a gente consegue dar esse suporte adicional e a gente pede para o vendedor fazer esse alcance para que a gente possa chegar ali, a gente se encontra em um nível, digamos assim, para que a gente possa ter maior cuidado, digamos assim, com aquele vendedor. Então, tudo isso é super importante para que a gente possa estar revisando. Beleza, pessoal? Então, dando uma pincelada aí geral neste ponto do estado da conta. Deixa eu voltar lá para a apresentação para falar sobre os caminhos para resolver.
Como a gente está colocando à disposição aqui, eu disse antes, né? Eu e a Carol, a gente está pontuando, essa é uma sessão teste, é um tema que a gente sabe que é difícil, a gente tem que ir especificando, detalhando, mas a Carol já colocou ali o reativa-vendedores@amazon.com, então, se você está com dificuldade de reativar a tua conta, de novo, não você leve anos de garantir que a gente vai reativar, etc., porque não é uma decisão pessoal minha, não por acaso eu respondi aqui antes que estão vários times, são vários sistemas postos para identificar isso, mas a gente está disponibilizando de ajudar os vendedores aqui presentes nessa sessão inicial através do e-mail. Então, traz o teu caso, manda um e-mail ali para a gente, que no mais tardar ali uns 2 ou 3 dias úteis, a gente vai estar respondendo vocês. Mas, de uma forma geral, talvez não vai ser a mais detalhada, ou, aliás, certamente não vai ser a mais detalhada para você ali, para o teu caso, porque depende muito de caso a caso. Vamos colocar aqui 100 vendedores com o mesmo problema de índice de envios tardios. Eu juro para vocês que eu já vi a necessidade de 99 recursos diferentes para esses 100 casos. Por mais que, em tese, a métrica é a mesma, mas o grande ponto é qual é o caso específico daquele vendedor em questão. E aí, o ponto é, tem algumas dicas. Primeiro, olhar essas notificações de desempenho, não por acaso a gente estava falando sobre elas, ligar para o pessoal do suporte de estado da conta. Por exemplo, se eu sei que a avaliação negativa é algo que vai afetar a minha conta, quando eu recebo uma avaliação negativa, a gente tem um prazo de 48 horas, assim, para poder tratar aquele tema com o cliente. Vou acessar, vou falar com o cliente ali pelo sistema de comunicações dentro do Seller Central para justificar, para entender. Eu posso apresentar um recurso ali para tentar remover aquela avaliação negativa. O ponto é, tempo, eu não vou usar o tempo é dinheiro, mas fazer uma analogia aqui de tempo é urgência, tempo é necessário. A gente reagir àquilo, obviamente, como tudo na vida, se você consegue se prevenir para que a gente não tenha aquele problema, melhor. Mas se acontecer o problema, a gente reagir de cara é o ideal, sabe? Então, poxa, Flávio, por exemplo, ele teve os 3 pedidos, pelo que ele citou ali, de índice de envios tardios naquele dia. Por mais que o suporte, você pode achar que o suporte da Amazon não serve de nada, que a gente nunca consegue ter solução, etc. Mas que você no mesmo dia já abriu o suporte, se não me engano ele falou que fez isso, assim, isso já vai ajudar se acontecer o pior de desativação da conta. Então, poxa, a gente jogar o jogo do sistema, tá mostrando aquilo ali, é algo super relevante para que a gente possa estar avaliando. Na hora de tratar, de mostrar aquele recurso para tentar reativar aqueles produtos ou aquela conta a nível geral. A avaliação é negativa do produto ou do vendedor, pergunta a Eugênia. A avaliação vai em cima do pedido, e o pedido vai ligado a um produto em específico, mas, no fim das contas, o produto, o pedido avaliado ali, ele vai bater na conta como vendedor como um todo. Então, no fim das contas, a resposta é como se fosse para ambos, entendeu? Vai bater em um e ataca no outro ali como vendedor. Dito isso, como eu falei, existe um especialista de estado da conta que é um time e o suporte ao vendedor que é outro time, que vai ser a seção de ajuda ali, mas o grande ponto é como que a gente vai mostrar evidências, mostrar recurso, mostrar validações ou explicar o processo para a Amazon em meio a muitas vezes, por exemplo, o índice de envios tardios, a gente precisa ter uma análise do pedido. O que aconteceu? Então, poxa, a Amazon não sabe, por exemplo, que teve uma queda de energia elétrica no seu inventário no dia, então você não conseguiu mandar os pedidos naquele mesmo dia que era o dia de ser entregue, entendeu? Então, poxa, é uma justificativa extremamente válida, entendeu? Então, só que, poxa, na nossa visão aqui, em um global de um sistema, etc., eu não tenho como, e de novo, não estou falando isso para defender a Amazon nem nada, eu sou bem aberto aqui, eu gosto da crítica mesmo de vocês, mas não tem como a Amazon saber que teve ali na cidade de Indaiatuba, se eu não me engano, que alguém era de São Paulo aqui, que foi falado lá no início, que teve no bairro X de Indaiatuba, etc., algum problema ali na rua e tal, entendeu? É muito difícil, mas assim, a gente precisa de recursos para demonstrar aquilo. Então, poxa, aconteceu aquele problema, explicar a situação de forma textual ou com imagens, ou com imagens também, quando é uma questão de nível de produto. Então, poxa, a Amazon está falando que você não deveria ter a permissão para vender aquele produto X ou aquele produto Y. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatura. Não, quais faturas que eu tenho? Então, que tipo de documento você vai pensando dentro ou fora da caixa, digamos assim, tipo, o que eu acho que seria relevante e as notificações de desempenho deveriam, ao menos, te ajudar nesse contexto, ou seja, trazer ali alguns exemplos de coisas que você pode utilizar na apresentação desse recurso para que você demonstre como evidência no momento de passar aqui para a Amazon, e aí vão ter pessoas ou por análise de sistema que vão estar avaliando esses recursos que a gente coloca, né? Uma questão muito importante, gente, muitas vezes
é tão simples quanto, e aqui eu estou me arriscando de usar a palavra simples, porque nunca é necessariamente tão simples, mas muitas vezes é tão simples como a forma como você descreveu aquele plano de ação que a gente chama. Então, ali se vocês lembram, teve um slide que eu coloquei ali, suas ofertas estão desativadas, enviar recurso. E aí você vai clicar no botão amarelo de enviar recurso. Aí, às vezes, vai estar ali um questionário para você preencher. E aí, vamos supor, Flávio, Eugênia, que tal, o pessoal vai lá e vai clicar e vai dizer, eu tive um problema com a transportadora. Pronto, mandei aquele questionário. E aí a Amazon, aí na tua cabeça é assim, poxa, beleza, fiz a minha parte. Pronto, acabou. Agora é só questão de tempo. Daqui 20 minutos, ou 24 horas, ou 48 horas, o que for, a conta já vai ser reativada. Só que, infelizmente, a realidade não é tão boa quando a gente gostaria que fosse, né? Então é mais comum que não seja aceito do que seja quando é tão simples quanto isso. Então, poxa, se eu sei que meramente colocar um questionário com uma palavrinha que for, selecionando ali uma caixinha, assim, dar um listinho em algo, dizendo que aquilo foi o que aconteceu com a minha conta, não vai ajudar tanto assim, eu já vou com mais completo, que eu vou desenvolver um texto, e aí a gente separa em tópicos como esse que eu estou colocando de uma forma muito ampla aqui. Qual é o problema? Causa raiz, número 2. Número 3, ações corretivas. Número 4, ações preventivas. Número 5, finalização. O que a gente quer dizer com essas coisas, gente? Eu não posso aqui dizer assim, Flávio, por exemplo, que está com esse problema do índice de envios ali, escreve exatamente isso daqui. Porque não é tão simples quanto seguir um padrão, etc., para burlar o jogo do sistema. O que eu preciso que vocês pensem e tentem refletir na hora de mandar um recurso, e aí, aqui na apresentação a gente coloca exatamente onde você tem que clicar, etc., para que você saiba ali. Às vezes não é tão direto ao ponto, digamos assim, como deveria, mas é um trabalho que a gente faz internamente isso aí, tentando melhorar essa experiência. Mas o ponto é, primeiro, qual é a causa raiz? O sistema deu um problema. Mas não é apenas uma questão de sistema. Pelo fato de ter um sistema, eu tentei acessar, eu fui fazendo diversas tentativas, eu sou um vendedor que não tive problemas outras vezes, foi realmente uma casualidade do dia específico, no dia 20 de outubro de 2025 e tal. A identificação do problema e a causa raiz vai sendo detalhada. E às vezes é como se fosse escrever uma peça, digamos assim, de uma defesa ali, esse é um termo jurídico, né? Mas de uma defesa para que você possa estar explicando a sua situação, entendeu? Você simplesmente dizer ali, o sistema da Amazon caiu, quero que minha conta seja reativada, é muito difícil que seja suficiente, sabe? Querendo ou não, tem essa formalidade sendo necessária. E aí, ação corretiva. Beleza, nesse caso, você pode considerar ali que foi uma culpa da Amazon, no sistema ter caído e tal, porque de fato pode ter sido. Não estou dizendo que não é o caso. Mas, às vezes, por isso que eu disse antes até sobre identificar os pedidos. Os pedidos que estão em atraso, você acha, e eu não estou falando que você está errado não, Flávio, estou usando o teu exemplo aqui várias vezes, porque é o que está na minha cabeça por o que foi falado no chat, né? Mas vamos supor que a gente olha a lista de pedidos que estão em atraso e tem um do dia 15 de outubro, tem outros 3 do dia 10 de outubro. Então, poxa, se o problema de sistema foi apenas no dia 20, por que teve pedidos em atraso no dia 15 no dia 10? De novo, não estou falando que é o caso, estou dando um exemplo hipotético aqui apenas para a gente pensar. Então, poxa, então a gente vai ver ali no recurso, não está batendo necessariamente aquela história. Então, a gente parar para analisar, e é realmente no detalhe, gente. Quanto mais conteúdo a gente for colocando aqui para poder especificar o caso, para poder entender, então, poxa, a ação corretiva é muito assim, vamos supor que aconteceu o problema de energia. Eu não estou falando que você tem que escrever ali que a partir do dia 30 de outubro eu tenho um gerador de sei lá quantos mil quilowatts ali que vai impedir que quedas de energia afetem a minha loja. Não, mas a conta, teve uma queda de energia, eu vou colocar minha conta em modo férias para impedir que a conta receba mais pedidos e eu não vou saber tratar naquele momento. Então, a ação corretiva é também abrir um chamado com suporte. Falei logo exatamente ali naquele momento, ou eu não sei se muitos de vocês usam ou não, às vezes não é tão difundido, no celular dá para poder acessar também o Seller Central. Então, às vezes tem um problema ali no computador da pessoa e ela não conseguiu acessar, ela tem um aplicativo, o Seller App, que a gente chama ali, o Amazon Seller, que é o nome, se você busca ali para iPhone, para Android, para o que for, etc., às vezes é um caminho também para você utilizar. Então, a ação corretiva é o que eu tentei ali na hora, sabe? Então, ou o que eu tentei depois, não necessariamente são ações imediatas, para corrigir aquele problema. E a ação preventiva, como tudo na vida, é melhor prevenir do que remediar, é o que eu estou fazendo para impedir que aquilo aconteça novamente. Então, poxa,
Você demonstrar que você entende o problema, que você analisou, que você acessou o estado da conta e você vai descrevendo aquilo ali que você... A gente até coloca aqui, pelo amor de Deus, não vão copiar o que está escrito aqui na tela não, viu? Porque isso aí vai dar problema porque, tipo, o sistema também ele é inteligente. Se vários vendedores colocam a mesma coisa... porque ele viu em algum contexto, ele viu, vamos supor, alguém, um colega dele teve o mesmo problema, eu sei que vendedores estão sempre se conversando, etc, assim, então um colega teve o mesmo problema, aí ele vai lá e ele teve que escrever esse texto, né, que a gente chama de recurso, ou plano de ação, ou apelo, etc, aí o cara vai lá e escreve a mesma coisa. O sistema vê isso, gente. Então, se a gente fica repetindo a mesma coisa, e por isso que eu digo, tem que ser criativo. Eu falo aqui internamente para a galera, quando a gente está montando recurso, a gente tem que ser inteligente. Então, o melhor recurso, o processo padrão de recurso é ser uma pessoa inteligente. Eu não estou dizendo que, não estou cobrando de vocês nem nada do gênero, não. Mas eu digo assim, não vou pegar um textinho padrão que me deram ali e vou jogar ali, sabe? Eu realmente, tipo, ninguém melhor do que Flávio, ou se eu fosse vendedor, ninguém melhor do que eu, ou Carol, ninguém melhor do que Carol, para saber a realidade específica da tua loja, entendeu? De justificar o porquê que eu vou usar uma palavra aqui que não necessariamente é a melhor, mas você é merecedor, digamos assim, de voltar a ter a oportunidade de vender ali na Amazon, entendeu? Mas o grande ponto é, se a gente não trabalhar em conjunto para demonstrar aquilo, seguindo os critérios das notificações de desempenho, ligando, falando, quantas vezes for necessário, e, gente, eu sei, é chato, é realmente chato, sabe? Você já pensa assim, poxa, a Amazon precisa mais de mim do que eu preciso da Amazon, às vezes. Às vezes a Amazon é 1% do teu faturamento, mas se comparado com os demais marketplaces, sabe? Mas, poxa, a grande questão é, quando a gente vai entendendo essa nuance, esse detalhamento, etc., para que a gente possa aprender a nos guiar em meio a toda essa seara de dificuldades, de contextos, especificidades na Amazon, realmente tem um caminho, sabe? Para você ir seguindo e tudo mais. Eu vi que alguém perguntou assim, cada conta tem um gerente ainda? Não, existem milhares e milhares de vendedores. Infelizmente, eu e Carol somos 2 gerentes, entre algumas dezenas, talvez centenas, sim, mas não dá para ter todos os vendedores e tal. Mas assim, a conta vai escalando ao ponto de, escalando no sentido de ter mais resultados, ter mais performance, ao ponto de passar a ter um gerente. E aí a gente, claro, né? Nós internamente aqui temos acesso a mais recursos do que vocês enquanto vendedores, ainda que a nossa função como funcionários da Amazon é habilitar esse recurso para vocês, porque senão fica impossível, né? Fica muito difícil e tal. Porém, a nossa função é estar dando esse direcionamento, até para isso que a gente tem esse tipo de treinamento, esse tipo de webinar aqui para falar com os vendedores de maneira mais abrangente, ou mesmo a questão do e-mail ali do Reativa-vendedores que a gente coloca à disposição. Beleza, gente? Aqui eu vou saltar alguns pontos assim, né? Vou deixar até na tela aqui, já finalizando. Eu passei 10 minutos aqui do horário prometido das 8, mas como eu vi que ninguém saiu da sala, meu critério é esse. Eu falo aqui, eu falei para a Carol antes até, se a galera ficar na sala, eu sou prolixo pra caramba, então eu começo a falar e começo a trazer coisa, e aí eu paro para poder falar do chat, etc. Então se a galera não sai, eu fico. E é isso daí, independente de ser à noite, para a gente poder ajudar, mas a gente gosta de fazer esse momento, sabe? Então, já partindo para uma finalização aqui no caso, gente, se você tiver alguma dúvida no chat, já coloca no final ali, mas eu e Carol também temos que ir para casa, né? Então a gente está no escritório aqui da Amazon e São Paulo é uma cidade perigosa, então a gente tem que sair cedo para pegar o metrô, para pegar o ônibus, etc e tal. Mas qualquer dúvida, coloque, por favor. E aqui eu estou falando sério, viu? Eu não posso prometer que eu, Carol, a nossa equipe aqui, a gente tem outros colegas, vai estar solucionando necessariamente aquele teu caso, aquela dúvida que você possua, mas a gente gosta do problema. Então, a gente gosta de ver. E eu não tenho como ver o problema de vocês mais em detalhes se você não chega para mim e fala. A forma de você chegar para a gente falar é através desse e-mail que a gente coloca aqui na tela. A gente coloca um prazo de retorno aqui até 4 dias úteis, porque além de olhar esse e-mail, a gente vê 1 milhão de coisas. Não estou dizendo que eu e o Carol aqui, a gente é salvador da pátria, que a gente está atarefado, mas como todo CLT sempre tem muita coisa para fazer, né? Então, a gente... eu preciso respirar realmente, assim, eu falo muito, tipo, sem parar, peço desculpas e tal, mas, querendo logo o meu jeito, eu tô em pé aqui no escritório, sabe, então eu gosto de fazer treinamento presencial, mas não tem como, então a gente tá espalhado pelo Brasil aqui, então a gente acaba fazendo online, querendo ou não, eu espero que seja útil para vocês ali, mas, por favor, coloque aqui, mande o teu comentário, a tua dúvida ali no Reativa, para que a gente possa estar atacando. Acesse o conteúdo educacional da Amazon e, antes de finalizar, vou jogar na tela aqui para vocês uma pesquisa de satisfação. E aí, gente,
é a hora da crítica mesmo, hein? Você vai colocar aí se você está satisfeito ou não, se você recomendaria o treinamento ou não, se tem alguma outra treinamento que você gostaria que a gente fizesse. Quero que você critique. Alan, esse cara aí, não dá para entender nada que ele fala. Então, o cara fala muito rápido, esse sotaque de baiano, todo errado, não gosta de nordestino, não sei o quê. Então, pode falar o que você quiser e tal. Toda a informação, todo o feedback, né, digamos assim, todo retorno que vocês nos passem é válido. Então, realmente é legal que vocês coloquem a crítica ali de vocês, entendeu? Então, isso é super importante ali para nós. Beleza, gente? Eu não lembro agora se tem um espacinho para escrever coisas e tal, mas na dúvida, usa a pergunta final de sugestão de temas para próximas sessões para colocar assim, o que eu gostei foi isso, se é que você gostou, né? Ou o que eu não gostei foi aquilo, ou se tem alguma coisa mais que seja legal que a gente fale de maneira mais específica, fala daquilo, fala disso, ou etc. Então vamos detalhar. Como eu falei antes, né? Eu e o Carol, a gente foi pensando nisso aqui na semana passada, a gente falou, poxa, vamos fazer esse treinamento, vamos ver no que dá, assim. Vamos ver se a gente consegue alguns vendedores e tal, para a gente poder entender como que está o contexto ali, né? Então, é uma fase de teste, mas a nossa ideia é fazer isso com frequência. E aí a gente só vai achar o tom, só vai achar o momento certo ali, realmente, a forma certa de comunicar X, Y, Z, qual o tema e tal, se vocês trouxerem esse retorno para a gente. Beleza, pessoal? Vou segurar a pesquisa aí só por mais 30 segundinhos. Gostaria muito que vocês abordassem sobre registro de marca e conteúdo a mais. Se eu não me engano, tem treinamento semana que vem sobre conteúdo a mais. Acho. Posso estar equivocado, mas acho que tem sim. Vou mostrar aqui agora. Qualquer coisa a gente faz uma sessão depois em espanhol, Eugênia, para poder ficar mais claro aí, mas espero que tenha ajudado com... Hablando em português. Vou mostrar aqui, ó, enquanto... Aliás, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou fechar a pesquisa. Se alguém ainda quer falar, é o momento final para que a gente possa fechar. Então, pronto, fechei, finalizando a enquete. Última coisa, antes de dar o tchau, o boa noite e eu poder ir para o metrô da cidade de São Paulo, é mostrar aqui como você vê os próximos treinamentos. Se você acessa... Acho eu que vocês estão vendo aí a página do Celeste Central agora. Se você acessa o conteúdo Aprenda no menu e vai em Seller University, ou Universidade do Vendedor, fazendo uma tradução, você vai ter esta páginazinha aqui de webinar aqui em cima, que pode ser também eventos ao vivo, então a experiência às vezes muda e tal. E aqui você tem todo o conteúdo. Então, esse treinamento que está acontecendo agora... está com registrar-se. Naturalmente, a gente vai fechar a sessão agora e não funciona. Então, amanhã não. Terça-feira, 4 de novembro, vai ter o Venda Mais na Black Friday com Delivery by Amazon. Nem sei o que é Delivery by Amazon. Acessa para você descobrir. Se a gente for indo para a direita aqui, a gente vai ter mais opções. Então, a gente consegue ir se inscrevendo nesses treinamentos para que a gente possa falar a respeito. Aqui, ó. Potencialize seus anúncios com conteúdo a mais e GenAI. Inteligência artificial está aí agora, né? Então, tem termos em inglês aleatórios que a gente coloca ali na coisa. Mas no dia 13 de novembro, não é semana que vem, me equivoquei, peço desculpas a quem eu falei que era semana que vem, mas no dia 13 de novembro vai ter essa sessão. Então, se você for um vendedor da Amazon, né, você pode acessar aqui, clicar, acessar a Seller University, ir passando para a direita e entrar se registrar no Potencialize seus anúncios com conteúdo a mais, por exemplo. Então, fica o convite para vocês às próximas sessões. Talvez, se vocês... Às vezes eu falo para o vendedor assim, não precisa você entrar de novo no mesmo treinamento, mas normalmente eu vejo vendedores entrando no mesmo treinamento mais uma vez, até para fixar o conteúdo. Então, talvez vocês nos encontrem novamente falando desse mesmo tema, mas eu nunca faço um treinamento igual ao anterior, ou seja, a gente sempre vai mudar, especificar algum detalhe a mais, até por isso que a gente pede o feedback. Então, talvez vocês vejam eu e o Carol daqui uma semana ou duas aí em treinamentos desse conteúdo de novo que a gente está tentando abordar. Beleza, pessoal? Fico boa noite, então. Carol, quer falar alguma coisa para fechar? Boa noite, gente. A gente envia a apresentação para vocês. A gente vai mandar a gravação também, Alan? Sim. Amanhã ou até segunda ali, a gente vai só colocar no YouTube, etc. Alguém perguntou se está salva a aula. Sim, isso. A gente está salvando, né? Está gravando e tal, e a gente vai mandar junto ao conteúdo por e-mail, que a gente vai estar enviando pro e-mail que você usou para se registrar aqui. Então, se você usou fulano@gmail.com, tu vai receber aquele e-mail com a gravação, etc. no fulano@gmail.com. Beleza? Sim. Agradecer pela presença, espero ter ajudado aí, e aí a gente se vê nas próximas. Beleza. Valeu, pessoal. Se cuidem, hein? Tchau. Hasta luego, Eugênia. Bye. Tchau.